2 Pedro capítulo 1, eu quero falar sobre isso aqui porque uma das coisas que a gente precisa estar sempre em mente e lembrando e relembrando e trabalhando é a questão das virtudes do Espírito, né? Já falei lá em Gálatas, os frutos do Espírito, a gente já trabalhou isso, aprendeu lá, paz, mansidão, bondade, longanimidade, todas essas coisas. E Pedro, ele trata isso de uma forma mais concisa, né? É Pedro falando. Então, Pedro vai mais direto ao ponto. E ele fala de uma forma bem legal aqui. Eu quero começar a partir do verso 3. 2 Pedro 1, 3. 2 Pedro 1, 3. Ele vai falar assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem capacitantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades estão presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está ensinando a igreja, né? É a segunda carta que Pedro escreve e envia para a igreja. E aí ele já começa falando disso, do poder que nos foi concedido através da salvação. E o que é esse poder? Tem muita discussão, porque assim, quando a gente fala em poder no meio evangélico, as pessoas vão falar sobre os feitos, né? Então, por exemplo, vão tratar uma pessoa poderosa, uma pessoa que cura outras pessoas. Então você ora, a pessoa é curada. Não, esse irmão tem um poder. Aí você ora, a pessoa recebeu a bênção que ela pediu ali. Não, esse irmão tem um poder. Ou então, o cara prega, a forma do cara pregar é eloquente, o cara prega muito bem e tudo. Não, esse cara tem um poder. E não é isso. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai falar, em Romanos 1, 26, vai falar que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então o poder de Deus que nós precisamos carregar é o evangelho. É o evangelho de Deus, que é as boas novas, é isso que nos foi ministrado. O que é feito através disso é o fruto do Espírito. É através do fruto do Espírito. Então, por que é que nós vamos curar alguém? Porque nós amamos. Por que é que nós vamos pregar? Porque nós temos virtude para pregar. Por que é que nós vamos declarar bênção sobre outras pessoas? Porque nós somos fraternos. E aí Pedro trata isso aqui. Eu gosto quando ele fala aqui, no verso 5, ele fala assim, por causa disso, por causa do quê? Por causa do poder que nós recebemos através do Evangelho, através da salvação. Aí ele fala assim, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. Então, qual é o primeiro passo aqui? Por causa da salvação que nós recebemos, do poder do Evangelho que nos transformou, concentrando todos os nossos esforços. Porque tem gente que fala assim, você não precisa fazer nada, é Deus quem faz. Só que se a gente não orar, Deus não vai responder. Se a gente não lê a Bíblia, a gente não vai conhecer a palavra. Se a gente não sai de casa para ir no culto, a gente não tem comunhão. Então tudo tem o nosso esforço. A gente precisa dar um passo. A gente precisa fazer algo. E aí ele fala, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. O que é isso?
a gente chega através da palavra de Deus, através da fé. Então, Hebreus vai falar que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos convertemos, recebemos a fé e essa fé ela vai crescendo. E aí, o que Pedro está falando? Peguem todos os esforços que vocês têm e pega essa fé que você adquiriu e acrescenta essa fé à virtude que você tem. E o que é virtude? Anotei aqui. A virtude é quando nós fazemos algo com excelência. Então, tem gente que faz 10 coisas com excelência. Tem gente que faz só uma. E tá tudo bem. É normal isso. Cada um tem uma qualidade diferente do outro. Não é que, eu faço uma coisa, todo mundo tem que fazer igual. O outro faz uma coisa, todo mundo tem que fazer igual. Imagina uma igreja que todo mundo faz a mesma coisa. Não dá? Imagina uma empresa que todo mundo faz a mesma coisa. Quem ia fazer? Quem ia trabalhar na RH? Quem ia fazer a administração da empresa? Quem ia fazer os pagamentos? Não tá. Então, a virtude, ela é individual. Virtude é individual. E aí, se Pedro está falando assim, com todos os teus esforços, acrescente a fé que vocês têm. A virtude é aquilo que eu mais sei fazer. Então, por exemplo, o Lucas, jogador de São Paulo, aconteceu aquela fatalidade, né, do Ezequiel, né, Ezequiel desmaiou lá no campo, passou mal e, os caras já viram ali que ele, né, o Lucas vai lá, ajoelha, os médicos tudo em cima do cara ali, todo mundo chegando, o Lucas ajoelha, vai lá no pé dele e começa a orar no pé dele. O cara se converteu de verdade. E aí você vê a coragem do cara. Não, o cara tá passando mal. Ele sabe que aquilo ali está sendo transmitido em rede nacional. E hoje com a internet, o corte sai dali e vai para o mundo todo. E milhares de visualizações em segundos. O cara ajoelha e ora por um cara que está morrendo. Na semana passada eu falei sobre a loucura do evangelho, né? Essa é a coisa mais doida do mundo. Então assim, é uma pessoa que está necessitando. E quem é que está fazendo isso? O Lucas, jogador da seleção, jogador de São Paulo, Paris Saint-Germain, joga muita bola, é conhecido no mundo do esporte. Então esse cara se converteu. E qual é a maior virtude dele? É jogar bola. E jogando bola, ele acrescentou a fé dele. No futebol, tem o Pedro Guilherme, do Flamengo? Como é que é? É o Pedro lá do Flamengo. É Pedro Guilherme o nome dele? Não sei. Não sei porque eu falei Guilherme. Amor, tô batendo na porta ali. E aí, mano? Que isso, arroz doce? Sim. Meu Deus do céu. Olha que lindo. Deixa eu pôr aqui. E aí, Denise, tudo bem? Oi, bebê! Ela tá muito grande, viu? Olha lá, vai brincar lá, ó. Leva ela pra brincar lá. Leva ela lá, Lolo, no seu quarto. Já tá andando mesmo, né? Então, a orientação que Pedro dá é essa. Ó, acrescente a fé que vocês têm, a virtude que vocês têm. Então o que a gente sabe fazer? Vamos pegar a nossa fé que transformou a gente e vamos fazer isso. Hoje lá na academia foi um rapaz lá que ele vai à noite. E hoje ele foi de manhã. Ele é da Brasil para Cristo, ali de Cumbica. E aí acabou o treino, a gente ficou lá trocando ideia e tal, conversando. E na semana retrasada teve um treinão lá, beneficente, a gente arrecadou lá alimento, dinheiro para uma família, né? E o sensei pediu para ele orar no final do treino. E aí fez a roda lá, ele orou, ministrou uma palavra lá e orou, né? E a gente tava conversando e ele tava falando assim, Ricardo, mano, a gente tem que orar pelo maior, velho. Vamos focar nossa oração no sensei, porque pegando o sensei a gente pega todo mundo. Imagina, o dono da academia convertido, vai converter todo mundo. Entendeu?
Porque é influência, por causa da influência. Então é isso. O que a gente sabe fazer de melhor? É cuidar do filho, é cuidar da casa, é no emprego, é no hobby. Vamos pegar a fé que nos transformou e vamos incluir nessa virtude. Que a gente vai ter resultado. A gente vai ver resultado. Qual a segunda coisa que ele fala? Acrescenta a fé à virtude e a virtude acrescente o conhecimento. Então, de novo, isso aqui, essas 7 qualidades que ele falou aqui, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, não precisa ser seguido nessa ordem. Porque tem gente que é muito virtuosa em muitas coisas, igual eu falei, e tem gente que tem virtude em uma coisa só e tá tudo bem. A segunda coisa que ele fala é o conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. A gente não pode descartar o conhecimento da palavra de Deus. Não pode. Não tem como conhecer a Deus em intimidade, em mais profundidade, sem a palavra dele. Ai, cara, mas eu oro 10 horas por dia. Aí você vai falar de Deus para alguém e não sabe falar uma virtude dele. Porque você conversar com ele é uma coisa. Você orar. Agora, você falar da palavra é outra. Quando você vai falar... Por quê? Com essa Bíblia aqui, que eu tenho em mãos, a Bíblia cristã, protestante, Bíblia evangélica, Palavra de Deus, com essa Bíblia aqui, nasceram todas as heresias. Eles usam a mesma Bíblia que a nossa. Lembra? Eu falei aqui já dos testemunhos de Jeová, dos adventistas, a gente tratou das diferenças. E assim, ó, às vezes é um versículo. É um versículo, que eles tratam de forma diferente e a partir desse tratamento desse versículo diferente, eles criam outra religião. E aí impede filho de falar com os pais, impede a pessoa de comer um alimento, impede a pessoa de doar sangue. A gente assiste lá a série de médico e o cara chegou passando mal no hospital e precisava fazer um transplante, fazer um negócio no coração, pôr um negócio no coração. Aí ele falou assim, mas precisa fazer transfusão de sangue? Ele falou, precisa, porque coloca a bomba de sangue aqui, sangue doado, coloca a bomba de sangue aqui e vai bombeando o coração enquanto eles estão trabalhando no coração do cara ali, né? Aí ele falou, então a gente não vou fazer porque eu não posso. A gente, na nossa religião, não pode doar sangue. Aí o que acontece? O cara desfalece e ia morrer. Aí a mulher entra em desespero, a esposa vai e autoriza o hospital a fazer, o hospital faz. Aí quando ele acorda, ele, amor, tá vendo? Deus é bom, deu tudo certo. Ela fala, não, a gente fez a transfusão de sangue. Aí ele briga com ela e tudo, mas depois volta, aí eles entendem. Aí ele fala pra Monique, agora procura outra igreja. A gente fica aqui, né? Procura outra igreja. É uma série, mas a gente se envolve, né? Procura outra igreja, pelo amor de Deus. Mas é isso. Por quê? Por causa do conhecimento. Por que a gente precisa adquirir conhecimento? Porque, por exemplo, se vocês não leem a Bíblia, eu posso chegar aqui e falar qualquer besteira para vocês. Aí lembra uma vez que eu falei? Eu posso arrancar dinheiro. Pode tudo. Tudo. Lembra que eu falei, né? Tudo. Tudo acontece por causa da palavra. Por causa da palavra. Por isso que é necessário o conhecimento da palavra. Aí ele fala, ao conhecimento, acrescente o domínio próprio. Que aí aqui eu sempre trabalho essa questão no mesmo pêndulo. Por quê? Por causa da palavra, eu posso me exaltar. Por causa da palavra, eu posso falar, não, eu sei mais do que você. Por causa da palavra, não, eu posso mais do que você. Entendeu? Então, o conhecimento da palavra sem o domínio próprio vai fazer com que eu crie heresias. Vai fazer com que eu mate pessoas, espiritualmente falando. Então o que é o domínio próprio? O domínio próprio é um fruto do Espírito, que está lá em Gálatas. Então o domínio próprio vai fazer com que eu me conheça e reconheça o que eu esteja fazendo de errado. E aí faça com que eu me bloqueie. Não, eu só posso ir até aqui na palavra. Eu só posso ir até aqui nesse assunto. Eu só posso discutir esse assunto até tal ponto. Por quê? Porque eu tenho um domínio próprio. Esses dias eu conversei com os amigos, eu falei, cara, eu entrei numa vibe agora de que eu só faço o que eu quero.
Então eu não dou um mais sim para todo mundo. A primeira resposta que vai ter de mim, quem quer uma resposta minha imediata, é o não. Eu não faço mais nada sem pensar. Por quê? Se a gente vai aceitando tudo. Imagina lá no seu trabalho lá. Igual você falou aqui antes, né? Você está lá no seu trabalho, o cara chegou, Leo, faz isso aqui pra mim. Não, beleza, eu vou fazer, né? Eu trabalho, vou fazer e tal, vou ganhar nome aqui dentro. Aí ele vê que você aceitou fazer aquilo, ele vai te pedir outra coisa. E aí você vai fazer aquela outra coisa. Daqui a pouco você tem 10 serviços que não é seu nas suas mãos. E você não está tendo oportunidade nenhuma. Se é uma oportunidade, o seu líder vai te falar, cara, tem um serviço para fazer, eu te indiquei e é uma oportunidade, vai lá. Aí legal, você vai. Se não, domínio próprio. Fala, cara, eu não posso. Vou fazer aqui primeiro. Deixa eu pensar, vou calcular o que eu tenho para fazer. Isso na vida por completo. Por completo. Sabe? Então, o não nosso precisa ser... tem um livro que eu li que ele fala assim, ó. Se o sim não for óbvio, o não é imediato. O não é óbvio. Então, assim, se a proposta que nos foi feita não é um sim óbvio, por exemplo, você está com sede e o cara fala, ó, aqui tem água, quer água? É um sim óbvio. Entendeu? Como que é um não óbvio? Um sim não é óbvio? Ó, aqui tem um refrigerante. Aí você fala, opa, vou pensar. Eu prefiro uma água. Sabe? Esse é um exemplo simples. Eu tomaria refrigerante também, com sede. Mas é um exemplo simples. Você pensar no que você vai fazer, isso é domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito. Aí Pedro fala, ao domínio próprio acrescente a perseverança. O que é perseverança? A perseverança é você esperar, acreditar em algo e esperar que aquilo aconteça. A perseverança é algo, é uma virtude nossa. Então assim, ou você é perseverante ou você não é. Lembra aqui, ó, Pedro vai falar assim no verso 5, ó. Concentrando todos os seus esforços, ou seja, concentrando todos os seus esforços a ser perseverante. Não, eu quero comprar uma casa. O que eu preciso fazer para comprar uma casa? Eu preciso ser perseverante em não gastar dinheiro com outras coisas, com besteiras. Eu preciso focar, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ser perseverante. A gente é perseverante em tantas coisas. Por exemplo, tem um filme, uma série boa. A gente assiste 3, 4 episódios num dia. A gente é perseverante naquilo, porque a gente quer, porque está sendo satisfatório para nós. Mas quando, não, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano, a gente não consegue. Ó, lendo 12 minutos por dia, você lê a Bíblia inteira no ano. 12 minutos por dia. O que eles fazem em 12 minutos? Eu vou no banheiro em 12 minutos. Fico no banheiro 12 minutos. 12 minutos por dia. Você lê a Bíblia inteira em um ano. E aí a gente conhece crente que tem 50 anos de crente e nunca leu a Bíblia inteira. Entendeu? É uma regra para todo mundo? Não. Mas eu sempre trago isso. Imagina uma pessoa que você ama te escreveu uma carta. E aí você vai guardar aquela carta. Você não vai querer ler aquela carta sempre? O meu pai foi trabalhar em Minas Gerais e foi morar lá, né? Voltava só de 15 em 15 dias. E aí no meu aniversário ele estava lá, em Minas Gerais. E aí chegou uma carta pelo correio. Olha só, ele se adiantou a data do meu aniversário, escreveu a carta e enviou pelo correio a carta. E eu tenho essa carta guardada até hoje. Tá lá a carta. A folha de carnancia é escrita dos dois lados. Meu pai, a gente nem conversava direito. Brutal, né? Nordestino, cara que não fala muito. E aí o cara escreve tudo isso numa carta. Oh, que legal. Tá guardada, tá na minha pasta de documento. Entendeu? Então, por quê? Eu estava falando da perseverança, né? Em ler a Bíblia. Por que eu guardei? E por que eu sempre visito? Porque é alguém que eu amo. A Bíblia é isso para mim. É assim que eu trato ela. Então, tem dia que eu estou lendo aqui, um estudo, aí eu vou ler diversas passagens em um tema. Agora tem dia que eu pego uma carta e vou embora.
pego o livro de um profeta e vou embora nele. Tem gente que fala, meu, você é doido. Eu li, esses dias surgiu uma dúvida no profeta Jeremias. Jeremias 17. Surgiu uma dúvida lá. Eu vi um pastor falando e surgiu uma dúvida de Jeremias 17. Eu li o livro inteiro. Sentei, Jeremias 1, toma, e fui inteiro. E são 40 e poucos, é 1h30 de leitura. 1h30 de leitura. Eu tenho um livro aqui que eu já sentei, o livro chegou do correio, eu sentei aqui, tirei ele do plástico, abri e li de capa a capa o livro. Eu não vou fazer isso com a Bíblia, mas isso sou eu. Sou eu. Lembra da virtude? Cada um tem uma, é normal. Agora é importante a gente conhecer, ter a perseverança de conhecer. Eu estou voltando sempre no conhecimento, mas estou na perseverança. Aí Pedro fala assim, ó, a perseverança acrescente a piedade. E aí piedade, a definição de piedade que eu achei é interessante porque assim, quando a gente fala em piedade no Brasil, a gente lembra de Madre Teresa de Calcutá, né? Porque era uma mulher piedosa, que ajudava os pobres, que ela é muito famosa por causa disso e foi beatificada por causa disso, do que ela fazia. E piedade é isso. Piedade é exalar o amor de Deus às pessoas. Tem uma tradução da palavra que está lá, escrita piedade, a palavra em grego, tem uma tradução que fala assim, é a adoração perfeita. Piedade. Então, é transbordado o amor de Deus. A piedade, porque quando a gente fala piedade, aí, igual eu dei o exemplo da Madre Teresa, a gente vai falar de ajudar o pobre, né? Mas a piedade não é só ajudar o pobre. Ajudar o pobre é uma essência. Então, a gente vai ver órgãos que fazem obras sociais a rodo. Traficante ajuda pobre. Entendeu? O cara tá traficando droga e ele ajuda pobre. Você entra lá na comunidade, os caras bancam o botijão de gás das famílias, a alimentação, todas essas coisas. É uma guerra com isso aí quando a gente entra nesses lugares. Porque o cara a família entrega o filho pro tráfico por gratidão lá dentro da comunidade. Então quando a gente chega lá e fala, ó, a gente vai ajudar seu filho, não, ele tem que estar lá porque é gratidão. Eles nos ajudaram. Quem rege a comunidade são eles. É essa briga. Então quando a gente fala de piedade, não é só a ajuda. Piedade é você amar de verdade com o amor de Deus outra pessoa. O rico, o pobre, o pecador, todo mundo. Então quando você faz algo para alguém, por exemplo, alguém chega e você pede uma oração. Ô, fulano, ora por mim, porque minha casa, minha família, minha saúde, qualquer coisa. Pediu uma oração, você ora por ele, é um ato de piedade. Isso é um ato de piedade. Porque você está trazendo do amor de Deus para essa pessoa. E essa pessoa reconheceu em você o amor de Deus. Porque alguém pedir para você orar é porque ela crê que você crê em Deus. Pelo menos ela crê, né? Que você crê em Deus. Mais comida? Eu tava procurando, eu perdi. Mas a porta tá aberta lá? Tava fechada. Ah, por que você jogou na janela aqui, ó? Eu não sabia onde era. Eu girava aquela meiazinha, falei, deixa eu ir embora, que não vai, eu vou por quê, gente? E aí Pedro fala, ó, a piedade acrescente a fraternidade. E aí parece que é parecido, né, quando a gente vai falar sobre essas coisas. O que é fraternidade? É isso aqui, ó. A fraternidade. Fraternidade é o amor em conjunto, é andar junto. Fraternidade é a mesma coisa de comunhão, koinonia. A fraternidade é quando você abre a porta da sua casa para receber pessoas. Fraternidade é quando você tem um sentimento em comum com outras pessoas. Então, por exemplo, reuniu a família, é fraternidade. O que é um amor fraterno? É quando você faz, não só pelos outros, mas quando você faz junto. Tem um pessoal que eu conheço que eles vão levar alimento lá embaixo da ponte de Cumbica, sabe? A ponte estaiada lá. Toda quinta-feira.
E aí é legal porque ele vai um grupinho junto, né? Do pessoal, às vezes eu levo alimento para eles, fazer para levar, e eles sempre me chamam. Vamos um dia lá, você ir com a gente e tal. Você vai ver. Meu, eu quero ir porque eles sempre voltam contando as histórias. Que é engraçado. Então, é uma forma deles manterem comunhão uns com os outros e ajudar o outro. Então, a fraternidade é esse amor em conjunto. Aí ele fala, a fraternidade acrescente o amor. E tudo isso aqui é um fruto do Espírito. Todas essas coisas aqui é um fruto do Espírito. Então, a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e em tudo o amor. E aí é isso que o apóstolo Paulo vai falar lá, em 1 Coríntios 13. Eu posso falar em línguas, eu posso falar com os anjos, eu posso ter todo o conhecimento do mundo. Se não tiver amor, você pode ter todas essas virtudes que está aqui. Se não tiver amor, não tem nada. Então, sem esse amor, e que amor é esse? O amor de Deus. O amor revelado por Deus. O amor de Jesus. Que só o salvo, esse amor, só o salvo tem. E ele precisa ser perseverante nesse amor. Porque às vezes dá vontade de sair fora, né? Fala sério. Às vezes dá vontade de... Eu não aguento mais. Às vezes dá vontade de parar com tudo. Isso é normal. Por que a gente não para? Por causa desse amor. Que só o salvo tem. Ninguém explica isso aqui. Ninguém explica esse amor aqui. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13. Eu poderia falar a língua dos homens, falar todos os idiomas. A língua dos homens, a língua dos anjos. Pode levantar morto da sepultura, pode fazer tudo. Se não tiver amor, nada serei. É como um sino que retine. O que é um sino que retine? Isso sempre ficou na minha mente. Meu, por que um sino que retine? Porque é algo de metal. É algo de metal que só funciona para uma coisa. Bateu, fez barulho e para. E ainda movimentado por outra pessoa. Ou seja, você é um objeto. Se você não tem amor, você é um objeto. Você é um objeto. É isso que ele quis dizer. Um objeto que faz barulho quando os outros precisam. É só isso. Então pode fazer tudo isso aqui. O pastor falou na semana passada no culto. Você pode fazer de tudo. A gente consegue vir, subir no púlpito e pregar sem o Espírito Santo, porque a gente sabe fazer isso. Qual é a diferença? É que a gente é perseverante em buscar a presença do Espírito Santo em tudo que a gente vai fazer. Tudo. Então é isso. Eu coloquei aqui, né? As 7 virtudes do cristão. É essa. E como que a gente vai chegar a viver essas virtudes? Com todo o nosso esforço. Que é o que Pedro fala. Não, estou esperando que a gente fale assim, ó. Eu não comecei ainda, porque Deus não falou nada ainda. Eu não faço isso porque eu não senti de Deus ainda. Não vai sentir nunca. A palavra já está falando para você fazer. A palavra já está falando para você fazer. É por isso que ele fala aqui, ó. Concentrando todos os seus esforços. Acrescente a fé. A virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. E aí o apóstolo Paulo vai falar, contra essas coisas aí não há lei. Que essas são as virtudes do Espírito que nós carregamos. É isso. Então, qual é a lição para nós aqui? A gente precisa se dispor a essas coisas, né? E como? O primeiro passo foi dado já. Eu sempre falo isso. Só de vir aqui, só da gente sentar aqui na mesa para ouvir esse momento, já é uma perseverança, um ato de perseverança, de transformação, de fé, de virtude, de fraternidade. Eu conheço pessoas e lugares que não vivem isso aqui que a gente tem. De vir, cada um traz um prato para pôr na mesa para comer junto. Podia fazer isso aqui para comer na sua casa. A gente faz isso aqui para comer na nossa casa. Não, a gente quer fazer para dividir. Isso aqui é fraternidade. É virtude do Espírito.
Então tem gente que é preocupado porque, nossa, eu nunca orei em línguas, então não tenho o Espírito Santo. Não, não é bem por aí. Ah, não, eu nunca vi um anjo. Meu, eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal, então eu ouço muitas essas coisas. Muitas essas coisas. Sabe? Só pra terminar. Eu tava no carro uma vez, tava indo lá pro Guarujá, né? A gente cuidava de uma igreja lá no Guarujá. E aí tava indo pra lá e tinha um menino lá do Guarujá no carro. Que ele estudava aqui em São Paulo e ele descia com a gente, que o culto era na casa dele lá. E aí a gente conversando e contando testemunhos, tudo. E aí ele calado. Eu falei, ei, você não vai falar nada? Conta o testemunho aí. Aí ele falou, cara, eu não tenho o nível de vocês pra viver. Eu queria um dia ter o nível de espiritualidade de vocês pra viver. Não, não é isso não, cara. Eu nunca andei sobre nuvens, nunca flutuei, nunca... Não, não é. É o dia a dia, a experiência, as coisas acontecem quando Deus quer. O que a gente precisa fazer? Só estar atento ao que Ele quer fazer, ao que Ele está fazendo, é só isso. Eu falei domingo, eu preguei domingo lá na igreja, eu falei lá, como que a gente vai evidenciar que o Espírito Santo está em nós? Através do outro. Nunca é sozinho, nunca. É sempre a outra pessoa que vai evidenciar. Então, quem evidencia que o Espírito Santo está em mim? Vocês. São vocês, não sou eu. Não sou eu que vou chegar aqui e vou falar, olha, o Espírito Santo está em mim. Não, Jesus fez isso. Ele abre o livro de Isaías, ele entra lá na sinagoga, abre o livro de Isaías. Na escritura está escrito assim, ó, e ele enviou o Espírito sobre mim para pregar as boas novas aos pobres e a justiça. Jesus fez isso. Então, quem evidencia que o Espírito está em mim são vocês. Não sou eu que chego aqui e dou a carteirada. Tá? Mostrar o crachá de espiritual. Falar, eu sou espiritual. Não é assim, sabe? Infelizmente a gente passa muito por isso, né? E o conhecimento da palavra é o que vai nos livrar dessas coisas. Não é. Você não é isso. A mulher colocou um anel na minha cara assim, ó, falou, eu sou pastora. E aí, tá aí. Eu tava no teatro, fui assistir uma peça de teatro. Ela me cumprimentou e falou, eu sou pastora também. E aí? Tipo, quase xinguei ela. Se lascar. Mas é isso, gente. Muitas vezes a gente vê as pessoas preocupadas, né? Nossa, eu nunca senti, nunca vivi. Meu, se você preparou um prato para levar numa reunião igual essa aqui, isso é o Espírito Santo que faz isso em você. A palavra fala, eu já li aqui, trabalhei isso aqui há poucos dias atrás, que até o adorar vem de Deus. A gente não faz nada da nossa própria vontade. Então, vir aqui, sentir vontade de vir aqui, essa vontade veio de Deus. E a nossa preocupação cai para zero quanto a isso. Amém? Vamos orar que eu quero comer arroz doce. Né, Joana? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, por esta palavra, por esta mesa. Eu peço que o Senhor coloque em nossos corações, Pai, a responsabilidade de crer na Tua palavra, de viver essas virtudes. Evidencia, Pai, em cada um de nós aqui qual a virtude que nós temos e onde nós precisamos nos esforçar para colocar a nossa fé nisso, Pai, para que a gente trabalhe para o sucesso do Teu reino, Senhor. Eu oro por cada um que está aqui, por esse alimento, pelas mãos que fizeram esses alimentos, que nós possamos desfrutar do Seu amor fraterno e do Seu amor eterno nessa mesa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tchau.